Quebrando paradigmas. Aqui é o Sensor Studio. Nas eleições para a Câmara dos Conselheiros do Japão em 2025, o Partido Liberal Democrata foi derrotado, perdendo a maioria nesta casa legislativa. Com isso, a opinião pública está exigindo fortemente a renúncia do primeiro-ministro Ishiba. Também vale a pena prestar atenção ao grande avanço do Partido da Participação, que é o principal partido de oposição. Hoje, abordaremos esse tópico apropriadamente. Direto ao ponto, a Câmara dos Conselheiros, equivalente ao Senado japonês, possui 248 membros no total. Desses, metade é eleita a cada 3 anos. Nesta eleição, foram eleitos 75 membros pelos distritos eleitorais e 50 pelo sistema proporcional, totalizando 125 parlamentares, incluindo uma vaga extra no distrito de Tóquio devido a um casamento. A coalizão governista do Partido Liberal Democrata e Komeito planejou garantir no mínimo 50 cadeiras nesta eleição para manter a maioria, considerando as cadeiras já existentes. Contudo, o desfecho eleitoral foi totalmente distinto. O Partido Liberal Democrata obteve 39 cadeiras e o Komeito 8, totalizando 47 assentos, não atingindo a meta de 50. A coalizão entre o Partido Liberal Democrata e o Komeito possui 122 cadeiras na Câmara dos Conselheiros contra 126 da oposição. Assim, ficou confirmada a configuração em que a oposição tem maioria também na Câmara Alta. O resultado é notável, pois, pela primeira vez desde a fundação do Partido Liberal Democrata, o partido perdeu a maioria tanto na Câmara dos Deputados quanto na Câmara dos Conselheiros. A política centrada no Partido Liberal Democrata, vigente por quase 70 anos desde 1955, enfrenta agora uma grave crise. Diante dessa situação inédita, a pressão pela renúncia do primeiro-ministro Ishiba Shikiro tende a crescer. O Japão está em uma encruzilhada política crucial. Com a derrota do Partido Liberal Democrata e do Komeito na eleição para a Câmara dos Conselheiros, o cenário político japonês mudou para um sistema onde a oposição detém a maioria. Como a oposição já tinha maioria na Câmara dos Deputados, o resultado desta eleição para a Câmara dos Conselheiros foi um golpe decisivo para o gabinete Ishiba, que ficou sem saída. O controle da Câmara Alta e Baixa pela oposição resulta na paralisia e enfraquecimento do governo na prática. Sem a cooperação da oposição, não é possível aprovar projetos de lei, e todas as decisões políticas ficam bloqueadas. O governo Ishiba está em um impasse político sem precedentes, devido à luta pela sobrevivência política do primeiro-ministro Ishiba. O fato decisivo é que esta foi a terceira derrota eleitoral dele. No ano passado, ele perdeu uma eleição importante em outubro, e em junho deste ano, o partido da oposição também foi derrotado na eleição da Assembleia Metropolitana de Tóquio. Além disso, com a derrota esmagadora nesta eleição, ele ficou com o infame recorde de ser o primeiro-ministro japonês a perder 3 eleições consecutivas. Nosso divertido e legal Koizumi Shinjiro, o ministro da Agricultura, Florestas e Pescas, agiu para controlar o preço do arroz, aumentando a aprovação de 20,7% para 27%. Porém, o primeiro-ministro Ishiba prejudicou os esforços novamente. Nesse cenário, a desconfiança sobre a liderança cresce até dentro do partido governista. No Partido Liberal Democrata, a avaliação predominante é de que a liderança do primeiro-ministro Ishiba sofreu um golpe decisivo, e os pedidos por sua renúncia estão se intensificando. Contudo, o primeiro-ministro Ishiba não demonstra a intenção de renunciar voluntariamente. Em entrevista à televisão Tóquio em 20 de julho, o primeiro-ministro Ishiba afirmou que, como chefe do gabinete, continuará refletindo sobre como conduzir bem o governo, demonstrando sua intenção de manter o poder. Em seguida, em uma entrevista à Nihon Televisão, ele também afirmou que renunciar ao cargo de primeiro-ministro não está entre as opções, negando de fato qualquer possibilidade de demissão voluntária. No dia seguinte, 21 de julho, em uma reunião extraordinária de líderes do Partido Liberal Democrata, o primeiro-ministro Ishiba teria reafirmado sua intenção de permanecer no poder. Ele também planeja propor uma reorganização do governo em reunião com Saito Tetsuo, líder do partido aliado Komeito. Ironicamente, a teimosia do primeiro-ministro Ishiba contrasta com suas ações passadas. Em 2007, após uma derrota esmagadora nas eleições, o então primeiro-ministro Abe Shinzo tentou resistir e declarou que permaneceria no cargo, mas acabou renunciando em menos de 2 meses. O atual primeiro-ministro Ishiba foi quem mais se destacou, exigindo a renúncia e criticando duramente o então primeiro-ministro Abe naquela época. Quando está no poder, diz que não vai renunciar após uma derrota, mas no passado, na mesma situação, foi ele quem gritou que era irresponsável o ex-primeiro-ministro Abe permanecer no cargo. No meio político japonês, há críticas de que o primeiro-ministro Ishiba está seguindo os mesmos passos do ex-primeiro-ministro Abe. Ainda é incerto se o primeiro-ministro Ishiba conseguirá manter o cargo até o fim.
Relatos indicam que o Partido Liberal Democrata discute um sistema de resposta de emergência, enquanto possíveis candidatos à presidência do partido começam a se movimentar nos bastidores. Especialistas em política discutem a possibilidade do primeiro-ministro Ishiba tentar manter seu cargo, formando uma coalizão repentina com partidos de oposição, como o Partido Democrático do Povo ou a Nippon Ishin no Kai. Seria uma tentativa de recuperar a maioria no parlamento, mas a avaliação é de que essa possibilidade também é pequena. Dentro do Partido Liberal Democrata, há pedidos para a substituição do primeiro-ministro Ishiba, cujas opções para sobreviver politicamente estão cada vez mais limitadas. Em suma, esta eleição não é apenas uma perda de cadeiras para o Partido Liberal Democrata, mas pode se tornar um divisor de águas que abala profundamente o cenário político do Japão. No centro disso está o primeiro-ministro Ishiba, que perdeu 3 eleições consecutivas. Outro destaque é a onda surpreendente do Partido da Participação Cidadã. O Partido da Participação Cidadã, um partido conservador coreano, obteve uma vitória impressionante nesta eleição para a Câmara dos Conselheiros. Antes, o partido tinha apenas 2 assentos na Câmara dos Conselheiros. Mas, graças a esta eleição, aumentou para 14 assentos. O Partido da Participação Cidadã ultrapassou os 11 assentos necessários para apresentar projetos de lei sem orçamento na Câmara dos Conselheiros. Pela primeira vez na história do Japão, um partido conservador coreano conquistou esse direito. O Partido da Participação Cidadã, com o slogan "Japoneses em primeiro lugar", ganhou apoio popular em meio à alta inflação e polarização social no Japão. Eles focaram em questões sociais polêmicas relacionadas a estrangeiros no Japão durante suas campanhas, o que acabou dando resultado. O que torna as políticas para estrangeiros um tema central agora é o súbito aumento de trabalhadores estrangeiros e turistas no Japão. O Japão está recebendo um grande número de estrangeiros, o que está causando diversos problemas sociais. Em 2019, Abe Shinzo abriu o mercado de trabalho para trabalhadores estrangeiros em empregos simples, visando resolver a escassez de mão de obra. Em 2024, o Japão alcançou um recorde de 3,77 milhões de residentes estrangeiros. No primeiro semestre de 2025, o número de turistas estrangeiros também bateu recorde, chegando a 21,52 milhões. Contudo, com o aumento dos problemas sociais causados por estrangeiros, os japoneses começaram a ter ressentimento em relação a eles. O Partido da Participação Cidadã abordou ativamente essa questão, ganhando grande popularidade. O problema é que muitas políticas defendidas pelo Partido da Participação Cidadã são extremamente radicais e baseadas em teorias conspiratórias. Essas políticas podem ser boas para os japoneses, mas não são nada agradáveis para a Coreia. O representante do Partido da Participação Cidadã causou polêmica na campanha ao usar o termo depreciativo Shon para se referir aos coreanos. O Partido da Participação Cidadã afirmou que a entrada de estrangeiros como mão de obra barata impede o aumento dos salários dos japoneses, provocando o descontentamento dos trabalhadores de baixa renda contra os imigrantes. No Japão, a taxa de ônus dos cidadãos, que é a proporção do produto interno bruto, composta por impostos e encargos de seguro social, é de 45,8%. Eles declararam que reduziriam a taxa para 35% e administrariam as finanças com títulos do governo deficitários, o que os tornou muito populares. Segue uma tendência similar aos partidos europeus que defendem políticas anti-imigração e ganham popularidade. Não é certo que o Partido Constitucional Democrático se beneficie com a ascensão do Partido da Verdade ao parlamento, que tem uma postura ainda mais conservadora que o Partido Liberal Democrata. Portanto, mesmo se a oposição tentar aprovar algum projeto de lei, não há possibilidade de colaboração. O avanço do Partido da Verdade sinaliza que as forças de direita no Japão estão cada vez mais divididas. No passado, a maioria dos eleitores de direita no Japão apoiava o Partido Liberal Democrata, mas atualmente os votos dos mais radicais estão migrando para o Partido da Verdade, que é um partido de extrema direita. Com isso, há análises de que o longo domínio do Partido Liberal Democrata pode chegar ao fim. Por enquanto, prevê-se que a instabilidade política continuará no Japão. Dentro do Partido Liberal Democrata, há vozes pedindo a renúncia do primeiro-ministro Ishiba. O ex-primeiro-ministro Azo Taro disse que não pode aceitar sua permanência no cargo, e os veteranos do partido já se movimentam. Além disso, devido ao avanço do Partido da Participação Popular, vários partidos japoneses começaram a se inclinar mais para a direita. Por causa disso, pode ser que surjam políticas que prejudiquem os coreanos. Além disso, apesar da oposição ter conquistado a maioria, nenhum partido obteve maioria absoluta, e com muitos partidos de oposição diferentes, não é fácil chegar a um consenso. O cenário mais provável é que o primeiro-ministro Ishiba renuncie e, com a oposição majoritária, outro primeiro-ministro do Partido Liberal Democrata assuma o cargo. Se o primeiro-ministro Ishiba renunciar, haverá uma eleição para presidente do Partido Liberal Democrata em 1 mês e o novo presidente concorrerá à nomeação de primeiro-ministro. Se a oposição não se unir, o presidente do Partido Liberal Democrata será o novo primeiro-ministro.
Os partidos de oposição ainda podem se unir e eleger outro primeiro-ministro. Ainda é incerto se um primeiro-ministro formado por vários partidos conseguirá administrar bem o governo. No entanto, é verdade que o Partido Liberal Democrata está enfrentando a maior crise desde a sua fundação. Desde sua fundação em 1955, é a primeira vez que o partido não obtém maioria na Câmara dos Deputados e na Câmara dos Conselheiros. Daqui para frente, a administração do governo pelo Partido Liberal Democrata parece que não será tranquila. Tentarão derrubar todo tipo de questão. Mesmo com um novo primeiro-ministro do Partido Liberal Democrata, a situação de minoria na Câmara dos Deputados permanecerá inalterada. O Partido Liberal Democrata pode buscar uma coalizão com partidos de oposição para garantir uma administração mais tranquila do parlamento. O Partido Democrático do Povo, o Partido da Inovação do Japão e o Partido Democrático Nacional são mencionados como possíveis parceiros de coalizão, mas cada um tem uma visão negativa sobre isso, então a situação requer mais observação. Atualmente, dentro do Partido Liberal Democrata, as pessoas mencionadas como possíveis próximos primeiros ministros estão começando a se apresentar de forma mais ativa. Sanai Takaichi, uma conservadora linha dura, e nomes como Fumio Kishida, Seiji Koizumi e Shinjiro Koizumi também são mencionados. Especialmente no caso da deputada Sanai Takaichi, ela demonstra uma postura realmente de direita linha dura. O primeiro-ministro Ishiba era pró-Coreia, mantendo relações favoráveis entre Coreia e Japão. Porém, se a deputada Sanai Takaichi assumir, espera-se que as relações entre os países se deteriorem. A deputada Sanai Takaichi visita anualmente o santuário Yasukuni, onde estão consagrados criminosos de guerra da Guerra do Pacífico. Em 2024, declarou que, se tornar primeira-ministra, visitará o local como chefe de governo. Ela também tem uma postura rígida sobre Dokdo. Portanto, as relações Coreia-Japão tendem a piorar. O Partido Liberal Democrata considera realizar a eleição para o próximo presidente no final de julho. Se a eleição presidencial ocorrer no fim de julho, o novo governo poderá dissolver a Câmara dos Deputados e convocar eleições gerais para obter um voto de confiança. O cenário político do Japão está em total caos. Qual a opinião de vocês sobre a atual situação da política japonesa? Comentem abaixo. Por hoje é só. Encerro o vídeo por aqui. Muito obrigado!